esta casa, esta igreja, este ministério, e sinto honrado pelo convite do pastor José Ailton, pastor, junto com a sua esposa, a pastora Natália. Agradeço muito a Deus por isso. Louvo a Deus também por cada pastor e obreiro aqui desta igreja local, e tenho certeza absoluta que Deus tem grandes coisas para fazer através deste ministério. Amém? Amém. Vamos abrir, queridos, a Bíblia, Provérbios 31, Provérbios capítulo 31, verso de número 10 até o verso de número 15. Assim: mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede o das pérolas. Seu marido confia nela de coração, e ela trará muitos recursos para ele. Ela trabalha para lhe fazer o bem, não o mal, todos os dias de sua vida. Verso 13: procura suprimentos de lã e de linho, e trabalha com as mãos dispostas. É como aqueles navios mercantes que trazem de longe sua alimentação. Ainda está escuro quando ela se levanta para dar comida à sua casa e ordem aos jovens que a servem. Amém? Amém. Pode tomar pelo assento. Pai, mais uma vez, oro nesta noite para que o teu Espírito tenha plena liberdade nesta noite de hoje. Pai, nós sabemos que cada vida que aqui está foi declarada nos céus e na terra com um grande propósito de obra, propósito ministerial. E nós sabemos, ó Deus, que além da responsabilidade que cada um de nós carrega, nós sabemos que a cada instante precisamos da unção do teu Espírito sobre cada um de nós. Por detrás de nós, ó Pai, ainda que alguém não perceba, mas há famílias e há multidões de pessoas que precisam daquilo que o Senhor tem depositado em cada obreiro, em cada pastor, em cada pastora, em cada missionário. Aquilo que o Senhor tem confiado a nós, nós precisamos nessa noite ser renovados pela Tua Palavra, ser renovados pelo Teu Espírito, que a chama, meu Deus, espiritual, que arde sobre cada um de nós, que ela possa se manter em todo o tempo acesa, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Provérbios capítulo 31 é um texto muito conhecido da igreja, muito mencionado, eu compreendo, muito mencionado, principalmente nos congressos de mulheres, não é? Onde se fala a respeito da mulher virtuosa. E prontamente, quando eu recebi o convite do pastor, eu coloquei como de costume a minha mente em submissão à vontade de Deus. Inclinei meu coração para buscar uma palavra, sabedor do tamanho da responsabilidade, devido ser aqui uma reunião de líderes, de obreiros, em prol do ministério que Deus confiou a cada um de nós. E como de costume, eu fico ali perguntando ao Senhor qual é a palavra, qual é o texto, qual é a direção, qual é o segredo que Ele quer trazer, se porventura Ele quer trazer um segredo. E confesso que foi uma semana onde em algumas ocasiões eu meditei a respeito de forma espiritual para que o Senhor quer direcionar as nossas vidas através dessa palavra
ainda que seja um texto muito usado em congresso feminino, eu quero tirar o foco a respeito daquilo que, porventura, são pontos positivos que se acham em uma mulher, quando está assim à procura de uma mulher, seja para um namoro, para um noivado e principalmente para um casamento. Mas logo que eu me deparei com esse texto, o Espírito do Senhor começou a me mostrar algumas coisas que eu ainda não tinha percebido dentro do texto. E dentro desse texto, nesta noite, eu quero falar para os irmãos em 3 pontos rápidos, objetivos, mas que serão transparentes dentro daquilo que Deus quer fazer conosco nesta noite de hoje. E eu declaro que é uma noite importante, não pelo fato de nós estarmos aqui tão somente, mas é uma noite importante porque Deus confiou vidas em nossas mãos. Deus confiou ministério em nossas mãos. Deus confiou um púlpito em nossas mãos. Então a seriedade daquilo que nós recebemos da parte de Deus numa reunião como é esta de hoje é de suma importância. E o primeiro ponto que eu quero dizer para você, eu confesso que eu até não li exatamente o verso 10, como está aqui na minha versão, porque ele está assim: quem pode encontrar uma esposa exemplar? E eu quero dizer para você nesse texto que esta esposa, ela, por enquanto, ainda é noiva. Por enquanto, ela ainda não é declarada esposa. Mas o mestre está às portas, ele está voltando para buscar a sua noiva. Então, logo a sua noiva será chamada de esposa. Então, eu quero dizer para você nessa noite que neste verso 10, quem pode encontrar uma esposa exemplar? Mulher virtuosa, quem achará? E eu quero dizer para você nessa noite que esta mulher virtuosa agora, ela tem a característica da igreja, da noiva do Senhor. E a igreja, ela está ficando escassa nesta pergunta. Aqueles hoje que são solteiros, que são jovens, eu sei que existe uma escassez, principalmente na questão do acerto. Será se eu vou acertar ao me casar com uma pessoa? Será se eu achei uma mulher certa? A mulher vai perguntar: será se eu achei um homem certo? Isso está ficando escasso. Mas igreja também está ficando escassa. Igreja está ficando escassa. Ainda haja uma multidão de placas na cidade. Ainda que haja uma multidão de nomenclaturas na cidade, uma mulher virtuosa chamada igreja está escassa. Está em escassez. Porque não adianta ter nomenclatura, não adianta ter placa, não adianta ter denominação, porque a igreja verdadeira, o Senhor a conhece. E Ele diz: mulher virtuosa, quem a achará? E esta mulher virtuosa sou eu e você na nossa reunião como a noiva de Cristo, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, que vamos nos encontrar com Ele e a cada dia está mais breve. Verso de número 11 diz: seu marido confia nela de coração. Querido, Jesus confia na igreja e Ele confiou na igreja. A confiança de Jesus é tamanha sobre a igreja que Ele deu o seu Espírito. Eu não posso dar o meu Espírito, mas Ele deu o seu Espírito, que é o Espírito Santo. Olha a confiança de Deus. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, foi elevado aos céus.
mas o Consolador veio. Aleluia. O Espírito Santo veio. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, está conosco. E se tem uma marca primordial desta noiva da igreja, é o Espírito Santo. Eu não consigo enxergar esta mulher vitoriosa sem o Espírito Santo. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar esta esposa exemplar sem este penhor de confiança. Este penhor de confiança é o Espírito Santo. Seu marido confia nela de coração. E diz assim, e ele trará muitos recursos, ela trará muitos recursos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o penhor. O Espírito Santo é o selo da confiança de Deus em nós. E uma vez que Ele nos confiou o seu Espírito, sabe o que é que acontece? O que nós fazemos é para Ele. Aleluia. Os seus muitos recursos para Ele. Quando você dá liberdade para o Espírito Santo, quando eu dou liberdade para o Espírito Santo, significa que eu estou trazendo recursos para os céus. Como assim recursos para os céus? Porque os dons não é para mim só ter os dons. Os talentos não são só para mim ter os talentos. Os dons são para serem usados naquilo que é útil ao Espírito Santo. E aquilo que é útil ao Espírito Santo, sabe o que é que vai acontecer? Igreja, ela não se transforma num quadrado terreno, mas a igreja ela se transforma num quadrado celestial, por causa dos recursos. Então, por causa dos recursos do Espírito Santo, eu tenho aqui recursos que são incalculáveis. Você tem recursos incalculáveis, independente da cidade que você esteja, independente do bairro que você esteja, o mesmo Espírito Santo que está aqui está no teu bairro. O mesmo Espírito Santo que está aqui está na tua cidade. O mesmo Espírito Santo que veio ali sobre João, sobre Paulo, sobre Pedro, sobre todos aqueles apóstolos, é o mesmo Espírito Santo que está aqui nessa noite. É o mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que deu visão ao cego é o mesmo que está aqui nessa noite. O mesmo Espírito Santo que fez ali Lázaro sair do mundo dos mortos é o mesmo Espírito Santo que está aí dentro de você, que está dentro de mim, que me acompanha todo dia, que acompanha você todo dia, que acorda com você, que se você abrir os olhos de madrugada, Ele está com você, que se você passar de frente no centro espírita, Ele está com você, que se o feiticeiro jurar o teu nome, Ele está com você, e que se a tempestade vier, Ele está com você, e se o terremoto vier, Ele está com você, porque Ele é o mesmo Espírito Santo, Ele não muda e não mudará. Aleluia. Não muda e não mudará. O mesmo Espírito Santo. Verso 13. É a segunda parte. Procura suprimentos de lã. Logo que eu olhei esse verso, quando eu olho lã na Bíblia, eu lembro de ovelha. Eu, pela graça de Deus, Deus me chamou para o pastoreado. Aqui estou diante de vários pastores e pastoras. Estou diante também aqui de futuros pastores e pastoras. Estou diante aqui de futuros também. E o pastor, ele só é pastor porque tem ovelha. Aleluia. Uma igreja só é igreja porque tem o Espírito Santo, tem pastor e tem ovelha. Aleluia. É igreja porque tem pastor, tem o Espírito Santo e tem ovelha. E aí,
ministração desta palavra, o Espírito Santo trouxe para mim, que está em Provérbios 27, aonde eu, como pastor, devo conhecer o estado da ovelha. E nós, como pastores, nós temos essa incumbência de conhecer o estado das ovelhas. Eu e você, nós fomos chamados para isso. Você pode pregar bem, você pode conhecer bem a Bíblia, mas a principal coisa que Deus nos chamou é para conhecer o estado da ovelha. É o primeiro ponto. E nós temos que ter esse conhecimento. O estado da ovelha, se ela está bem, o estado da ovelha, se ela está mal, se a ovelha está doente, se a ovelha está mais e precisa de comida, que é Bíblia, se a ovelha está obesa, comeu demais e está precisando fazer umas caminhadas para anunciar mais a Jesus. Ainda é preciso estar com a ovelha. Segunda coisa interessante, desde o Gênesis, Deus, ele fez com que cada animal desse cria do mesmo animal. E nós, como pastores e sabedores do estado da ovelha, nós também temos que fazer um alerta para as nossas ovelhas. Qual é o alerta para as nossas ovelhas? Que elas gerem ovelhas. Porque gato não vai gerar ovelha. Leão não gera ovelha. Bode não gera ovelha. Você pode rodar onde você quiser e chegar no pé de manga e caçar uma ovelha ali, você não vai achar. Eu tenho que conhecer o estado da ovelha. E eu tenho que dizer para a ovelha que você é a ovelha. E a ovelha, você precisa se multiplicar, ovelha. Ovelha, você precisa se multiplicar. Procura suprimentos de lã. Lã é ovelha. Provérbios 31, 13. Lã é ovelha. Eu sou pastor de ovelha. Ovelha, ela tem a lã. E a ovelha, nós além de conhecer o estado dela, nós temos que trazer uma mentalidade espiritual de que a ovelha tem que se multiplicar. A ovelha tem que se multiplicar. Você já viu que tem ovelha, quando ela descobre um restaurante bom, o que ela faz? Ela manda no WhatsApp e descobre um restaurante maravilhoso. A ovelha, quando descobre um lugar legal para passear, ela sai dizendo para umas 10 pessoas: eu descobri um lugar legal para passear. A ovelha, quando ela descobre um lugar, ela bate foto assim, ó, faz uma selfie, porque ela descobriu um lugar legal. Agora, a ovelha, ela também tem que declarar que ela tem um lugar chamada igreja, que é uma mulher virtuosa, que é uma mulher que está escassa, e que ela precisa divulgar de maneira evangelística esta mulher que está escassa. E esta mulher é a igreja do Senhor. Aleluia. Então, ovelha multiplica ovelha. Suprimento de lã e de linho. Querido, linho se refere a vestimentas. Linho, hoje a gente quase não vê, não é? Mas eu lembro que, alguns anos atrás, não tantos assim, eu tinha umas roupas de linho que achava bonito, achava bom. Quanto mais ela amassava, mais eu achava bonito a roupa de linho. Não é? Hoje, no mundo que a gente vive, as roupas vão ficando cada vez mais descartáveis. Não é? Mas o linho na Bíblia, inclusive o linho, é o que era usado nas vestimentas sacerdotais. Então, se eu olho o linho e eu olho a lã, existe uma conexão, porque o pastor, ele é um sacerdote, e o sacerdote não é aquele que faz mais a mediação entre Deus e os homens, porque esse somente é Jesus. Mas isso não me impede de exercer o meu sacerdócio, até porque o Novo Testamento me chama de sacerdote.
Você é um sacerdote. E uma das funções do sacerdote é prestar culto. Uma outra função do sacerdote é ele estabelecer uma cobertura de oração em prol do povo de Deus e daqueles que hão de se achegar a Deus. Eu vim aqui te lembrar nessa noite que nas regiões celestiais você tem uma vestimenta de linho. Aleluia. Puro linho. Um linho fino. Um linho branco. Porque o sangue dele do Cordeiro lava essa vestimenta. O sangue do Cordeiro lava essa vestimenta. E aí, querido, deixa eu falar para você a terceira parte. Trabalha com as mãos dispostas. Então a mulher virtuosa é a igreja, o linho, o sacerdote, a lã, a ovelha, e agora ela trabalha com as mãos dispostas. Aleluia. Querido, tem uma coisa que nós devemos ter imensamente um cuidado. Chama-se com o cansaço. Porque a mão disposta, ela tem um inimigo, ela tem um cansaço. E o cansaço muitas vezes pode se abater de forma física. Mas você deve descansar. Mas o cansaço também abate de forma emocional. Ele abater a vida emocional de muitos pastores. Há muitos pastores, não só no Brasil, mas há muitos pastores em outras nações, que emocionalmente eles estão carregando muitas coisas sozinho, com receio talvez de compartilhar, porque talvez não ache a pessoa certa para compartilhar, e daqui um pouco o cansaço emocional começa a trabalhar na vida do pastor. Daqui um pouco este cansaço emocional se casa com um cansaço físico, e aí existe um esgotamento emocional e um esgotamento físico. E existem hoje alguns pastores, inclusive, que pensam em suicídio, em tirar a própria vida, em sumir de casa, em largar a obra, em largar a igreja, em largar o chamado, em cuidar de sua vida. Porque o cansaço, ele não chega, muitas vezes, de forma muito aparecida, fazendo muito barulho. Não, o cansaço ele vai minando ali todos os dias. O cansaço vai criando uma rotina. O cansaço ele vai gerando um sistema dentro da mente do cidadão. E nós que estamos aqui numa reunião de obreiros, e algumas coisas necessitam ser colocadas aqui, nós precisamos refletir sobre todas essas coisas. E até na questão do estado da ovelha, porque nós lidamos com vários tipos de ovelha. Tem ovelha que vai querer a atenção do pastor todo dia, e o pastor vai dar a atenção. Tem ovelha que não chega para lá nas demais, o pastor é exclusivo, é só meu. Tem ovelha que quer o pastor 24 horas, quer acordar 4 da manhã, ligar nos e o pastor já diga com aquela voz poderosa, paz do Senhor, lá da manhã. Mas a voz poderosa é de sono, porque o pastor também dorme, ou não? O pastor também janta, almoça, ou não? O pastor tem família. Então, querido, no cuidado da ovelha, que é uma obra digna, maravilhosa, nós temos que observar tanto o cuidado com a ovelha, mas eu também tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim, você tem que cuidar de você também. Então a Bíblia está dizendo aqui, trabalha com as mãos dispostas. E aí,
a minha forma de falar com Deus e orar ao Senhor, quando Ele me dá um texto que salta muito no meu espírito, eu já sei, é aquele. Mas tem texto que ele vai subindo no meu coração, como foi esse. E eu estava entre ele e o texto onde Jesus fala para nós entregarmos o fardo. Aí eu cheguei uma hora para o Senhor e falei assim, mas Senhor, um texto de entregar o fardo, assim, para mim, ministrar, eu acho que não é essa palavra não. Quando ele me deu essa palavra, ele me trouxe o fardo de novo. Sabe por que ele me trouxe o fardo de novo? Porque nessa noite você, para mim, não vai precisar levantar a mão. Para mim, não precisa levantar a mão. Para mim, você não precisa acenar. Mas o mesmo Espírito que está em mim, está em você. Ele disse assim para mim, na noite de sábado, eu vou trocar muitos fardos naquele lugar. Aleluia. Porque há pastores com fardo pesado. Fardo pesado. E se tem uma coisa que gera cansaço, é o fardo pesado. Pesa, desanima, sobrecarrega, tira você do foco. Eu falei com o Senhor, Senhor, o Senhor sabe o meu jeito, que o Senhor me faz assim. Eu não vou convidar ninguém para levantar a mão, porque eu não necessito disso. Mas eu vou falar sobre o fardo. E eu creio que o que precisa vai receber. Aleluia. Tirar o fardo pesado. Porque o meu e o seu Jesus, o noivo dessa igreja, o fardo dele é leve. Glória a Deus. Ele é manso. Ele é humilde de coração. E ele chama para mim e para você aprender dele. Você, querido, está com fardo pesado. O Senhor conhece você mais do que ninguém. Mais do que ninguém. Ele só quer que você entregue o fardo. E nós, seres humanos, muitas vezes nós temos uma dificuldade. A gente normalmente entrega algo, não é? A gente faz assim, ó. Entrega, ele é Deus, eu sou o servo. Eu entrego. Eu entreguei para o meu Senhor ali no culto. Mas se eu saio na porta, 10 mil não, pede de volta. E aí não encontramos o quê? Não encontramos o quê? Descanso. Não encontramos o quê? Descanso. E nós precisamos encontrar descanso. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos encontrar descanso. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós devemos ensinar as ovelhas para que a gente também possa descansar. Ensinar a ovelha a multiplicar. Senão eu vou querer multiplicar sozinho. Aí no final eu estou cansado. Porque eu estou multiplicando sozinho. Não. Se eu for um pastor centralizador, onde eu faça tudo, apito o jogo, bato o pênalti, chuta a bola de escanteio, vou lá para a área, marco o gol. Se eu for um pastor que faz tudo, uma hora eu vou cansar. Uma hora eu vou cansar. E eu tenho que aprender a descansar no Senhor. Aprender a descansar. Vou fechar a mensagem falando algo para você pessoal. Eu louvo a Deus, porque eu em nenhum momento merecia ser pastor. Louvo a Deus, em nenhum momento. Mas Ele me chamou para isso. Mas um dia na minha vida eu me cansei. E eu, por várias vezes, falei para o Senhor, eu estou muito cansado. Eu venho de um lugar onde a competição e o ciúme falam algo. Competição e ciúme falam algo. E aquilo foi me cansando. Até o dia que eu fiz algo muito errado. Eu falei, Senhor, eu vou cuidar
cuidar de outras coisas. E fui. E deu tudo errado. E por dar tudo errado, eu não fiquei bem. Porque sabe quando é que um homem fica bem? Quando ele encontra o propósito celestial de Deus para a sua glória. É quando um homem fica bem. E um dia eu em casa, falei, Deus, já fui em umas 3 igrejas aí, mas a turma está pregando em churrasco. É jogo do Flamengo, do São Paulo, está pregando jogo de luz. Eu preciso de comida. Eu preciso, a minha esposa está aqui, é mulher virtuosa. Mas eu preciso do sentido espiritual. Mulher virtuosa, quem achará? Então eu comecei a procurar. Senhor, cadê essa mulher virtuosa? Cadê a noiva que eu estou procurando, que é a igreja? Cadê o pedaço que eu vou me encaixar? Porque onde eu estou parecendo um quadrado dentro de um círculo. Eu estou parecendo um círculo dentro de um triângulo. Não está encaixando mais. Eu preciso achar essa mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? E um dia aconteceu algo que nunca havia acontecido na minha vida. Minha esposa, meu filho caçula, me disseram assim, vamos para a igreja. Eu falei, não vou ficar em casa. E fiquei. E ela foi, porque eu não queria ir mais para aquela igreja. Daqui um pouco, eu falei assim, eu estou com saudade da Assembleia. Vou botar um vídeo aí no YouTube, vou ficar aqui crente online. Aí botei numa Assembleia de São Paulo, gostei. Comecei, é uma cultura minha, viu? Comecei a sentir um cheiro de Assembleia. Eu falei, Jesus, eu estou com saudade de Assembleia. Aí eu lembrei do pastor João Júnior, que eu tinha trabalhado com ele. Trabalhado, nada de igreja. Mandei um áudio para ele. Que dia é o culto na sua igreja?